No final do século XIX, muitas fazendas de café foram abertas na região sul de Minas Gerais. Cada fazenda cafeeira era um enorme empreendimento econômico de uma família. Várias também eram local de moradia dos proprietários, assim como das famílias de colonos. Todos se lembram das sedes das fazendas, das brincadeiras infantis e das reprimendas paternas, assim como das quitandas que acompanhavam o café, das relações de vizinhança, das festas religiosas, do mutirão, do futebol, dos passeios, do trem de ferro, dos benzedores. Durante o século, muitas famílias deixaram de morar nas fazendas e passaram a residir nos centros urbanos. Os herdeiros estudaram em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro ou Piracicaba. No entanto, a convivência familiar na fazenda continua sendo uma referência fundamental para essa geração de cafeicultores, que desde a infância acompanhou a rotina da produção cafeeira. Isso se observa na Fazenda Catitó, situada no município de Monte Santo de Minas. Em 1924, passou por esta região o artista alemão Adolf Günther, que retratou fidedignamente as principais propriedades agrícolas. Günther era católico romano, porém não era padre, conforme propagaram pela tradição oral. Nasceu em 1885 na Alemanha e imigrou para a América do Sul em 1911, procedente de Havre, na França. Na sala de jantar da sede da Fazenda Catitó, o óleo sobre tela de Adolf Günther mostra que a Fazenda Catitó pouco mudou nesse longo tempo. Basicamente, desapareceram as duas olarias que forneceram material para as construções e algumas casas das colônias do Sapo e do Boi Bravo, e manteve-se as colônias do Caracol, do Meio, da Venda, a de cima e a de baixo. Primeira vez que eu ouvi falar no sul de Minas, no Guaxupé, Guaranésia. Já deu briga isso quando eu contei, mas primeira vez que eu ouvi falar nessa região foi em 1932, porque eu era muito menino, mas o meu tio era voluntário na coluna Romão Gomes, que invadiu o sul de Minas. E ele me contou que tinha estado numa região encostada em São Paulo, que desceu em Júlio Tavares, a tropa desceu em Júlio Tavares, aí invadiram uma fazenda, que tinha um fazendeiro muito simpático, uma família grande, e dali foram para Guaxupé, e que depois eles voltaram meio depressa para São Paulo, porque o povo aqui de Minas deu uma corrida neles. Depois, em 1939, eu era aluno da Escola Politécnica, no Colégio Universitário, e meu colega de turma disse um dia se não queria vir aqui para Guaxupé, passar uns dias com a família dele. Aí eu desci em Júlio Tavares e fui para a mesma fazenda que meu tio tinha estado anos atrás. E lá eu conheci minha mulher, depois. Mas não aconteceu nada não, só conheci, fui só apresentado. 2 anos depois voltei
para Guaxupé. E 4 anos depois eu casei em Guaxupé, na Fazenda da Barra. Bem mais tarde, em 79, e essa fazenda coube por herança para minha mulher, a Joana Dark. Como a Joana Dark era do Guaxupé e nascida na Fazenda da Barra, ela ficou muito triste, porque ela queria, na verdade, ficar onde tinha enterrado dentro de leite. E eu gostei muito de convencer minha mulher a vir para cá, porque eu gostava muito daqui. Achava muito bonito o lugar, gostava demais da fazenda. E eu prometi fazer para minha mulher um jardim aqui, vou transformar o Cató num jardim. Eu acho que cumpri a promessa. E nós restauramos a fazenda, botamos a fazenda a funcionar. Que aqui era uma fazenda de um café muito bom. E como dizia meu sogro, eu posso tirar a terra do Catitó para adubar as fazendas do Guaxupé. Por outro lado, alguns diziam, você herdou morcego e pedra. O que eu estava interessado mesmo era que minha mulher se sentisse bem aqui. Então eu fiz umas artes aqui como urbano, fiz umas coisas que foram muito criticadas, como meter máquina para tirar pedra, né, arrancar o café dos morros, que não tinha jeito de ser cultivados mais. E nessa ocasião eu estava construindo a Via Anhanguera em Ribeirão Preto, então estava muito fácil para mim trazer máquina para cá. E eu fazia coisas que sabia fazer. Como engenheiro, era muito fácil mexer com máquina e com estrada, com pedra. Né? Era um pouco estranho, mas eu fiz. E fui sem nenhum interesse financeiro, mas sim com interesse de amor, a gente foi fazendo o Catitó. Até chegarmos no que estamos aqui hoje, que continua sendo, para mim, um lugar de amor. O Catitó não era exatamente um lugar de realização econômica ou financeira, era um lugar de paixão. Todo o sistema da fazenda é um sistema centenário. A fazenda, quem já procurou saber da história dela, da história anterior, é de 2 séculos atrás, por volta da Guerra do Paraguai. O Major sempre foi um fazendeiro super adiantado. Se a gente procurar os catálogos, as fotografias, alguma máquina que eu tenho até guardado, um resto de máquina, você vai ver que a máquina era do último tipo, é uma coisa inovadora, a experiência existia. E quando eu estive aqui no Catitó em 39, já tinha um resto de café para ser despolpado, como se falar naquela ocasião, ser descascado, as ruínas ainda estão aí. Isso, há 70, 80 anos atrás, ele era muito adiantado. E há uma ideia aqui que o Catitó seja autossuficiente. Porque os projetos que a gente tem para o Catitó é de manter essa entidade, essa fazenda como um local, vamos dizer, histórico, inclusive cultural. Então, o que nós estamos tentando fazer, ao lado de uma questão cultural, de projeto como outro qualquer, de uma ideia que se pode, pela arte, fazer um progresso das pessoas, quer dizer, aumentar a criatividade do trabalhador, aumentar o desejo de conhecer mais, a possibilidade de ter entrosamento com outras pessoas de fora. Então, o que se pretende fazer agora, nós estamos pretendendo, é para o próximo ano já temos uma colheita diferenciada, num plantio que já foi feito diferenciado, e num trato de café no terreiro, separação, de secagem, etc., moderno. Então, se tudo isso correr bem, deve correr, no próximo ano a colheita aqui será mecanizada, a lavoura está sendo modificada para ser mecanizada, a lavoura antiga, ou a lavoura moderna que é plantada já para ser mecanizada. O meu nome é Lourdes Aparecido Custódio, nasci aqui na Fazenda Catitó, em 54. Cheguei em Catitó com meus pais, meus irmãos, em 1948. Eu me chamo Vanderlei Quilante Genari.
Eu sou filho de ferroviário. Nós mudamos para lá no ano de 1958, quando eu tinha mais ou menos 6 anos de idade. E eu passei grande parte da minha infância nessa bela fazenda que marcou demais a minha juventude. Eu era moleque, tinha uns 12 anos, eu era candeeiro de carro de boi. Fui formando, já passei a ser o carreiro, puxar café, puxar milho, puxar feijão. A minha casa nesse tempo era no Caracó, depois a gente passou para baixo, que eles falavam Colônia da Venda, a gente agora mora até hoje na Colônia da Venda. E a venda era uma venda especial, com tudo, secos e molhados, muito boa. Era o Abrão e o Elias, que eram os dois da venda. Abrão trabalhava no escritório. E eles tinham um filho que chamava Zé Gilberto. E esse Zé Gilberto, eu vinha com um colega meu, então brincava com ele. Ali eu deixava o colega meu brincando com ele e ia no galinheiro. Então eu pegava o ovo, punha dentro da moita de ave cidreira e depois eu amarrava, punha na camisa, amarrava e descia o barranco. Aí eu ia na venda, a véia estava sentada. Aí o que acontece? Eu chegava para Dona Mariana comprar ovo, a Failia, Elia, comprar ovo. Aí o que acontecia? Entregava o ovo, ela dava o doce de goma. E ela pensando que o ovo não era dela, né? Essa venda que nós estamos falando do Abrão aí, ó, era arroz, feijão, açúcar, vinha tudo vagão de trem, encostava lá na coisa, a turma descarregava. Esse tempo era rapazinho, eu lembro direitinho. Vendia roupa, tecidos, carne, tinha açougue, todo tipo de bebida, alimentos, gêneros de primeira necessidade. E naquela época os colonos de todas as fazendas da região, Fazenda da Onça, Pedra Grande, Fazenda Floresta, Fazenda Catitó e outras mais, esses colonos faziam compras na fazenda do seu Abrão Fará e seu Elias, 2 irmãos muito bem de vida e que vendiam não para pagar mensalmente naquela época, mas pagava quase que anualmente. Os fazendeiros acertavam as contas dos colonos anualmente. O pagamento era ordem, como que se dizia naquele tempo, era uma ordem, era um papel branco. Não se conhecia dinheiro, né? Era um papel branco. E aí a gente pegava a ordem aqui na sede e fazia compra aí na venda do Abrão. E naquele tempo era muito fácil comprar, porque era tudo ordem, né? Não precisava de dinheiro, sem dinheiro comprava. Tinha a estação, que naquele tempo passava o trem, né? E no sábado a gente tinha folga, sempre à tarde a gente ia na estação para ver o trem passar. Tinha o pessoal que vendia geleia, né, para os passageiros. Eu colhia pimenta com mari e curtia ela no limão, tampava com rolha de sabugo e eu colhia muito mesmo. Eu ia para a estação esperar a Maria Fumaça, o trem de passageiro, né, a gente falava trem de passageiro, porque passava também de carga, né? E eu vendia essa pimenta com mari na estação, a hora que o pessoal, a Maria Fumaça ia abastecer de lenha e de água, o pessoal descia para andar na plataforma, e eu vendia, eu tirava mel, até hoje me chama a atenção, eu tenho vontade de voltar lá, que às vezes você tirava 2 pedras de uma montanha, tava o favo de mel amarelinho, né? A gente alimentava de mel. E na estação era o lugar que a gente passeava aos domingos, esperando o expresso passar, e todo mundo subia, né, com uma roupa nova, bonitinha, e ia no domingo para ver a hora que o expresso chegava de Monte Santo. A caça era farta, né, e eu pegava tatu galinha, tinha o Donizete, amigo meu de infância, e ele tinha um cachorro chamado Tenente, e um chamado Piriá. O Tenente ficava achava o suspiro do tatu galinha faz um suspiro, fora do buraco. E aí o Piriá achava o tatu e entrava, e latia dentro do buraco. E o tatu saía pelo suspiro, o tatu galinha muito rápido, o tenente pegava e vinha, trazia para nós. A gente ia pondo dentro do saco, trelava 2 sacos, punha na cabeça do arreio e fechamos uma tapera sem o administrador Tonzinho ver, ficar sabendo, e fomos soltando tatu lá dentro. Tratava com mandioca e passamos a vender na estação também, tatu vivo, o pessoal comprava.
Eu lembro também na Fazenda Catitó que todos os dias chegava um senhor com a cesta, que ele tinha o apelido de Beppe Virgem, era o apelido dele. Ele trazia pão para o pessoal comprar. Eu lembro também de o Juca Caveira de Monte Santo, um senhor muito simples, que chegava com 2 bonecos, um preto e um branco, e fazia tipo de uma peça de teatro, conversando com esses 2 bonecos. E ali todos os meninos da fazenda, uma média de 100 meninos, ficavam em frente a ele e acreditando que tudo aquilo era verdade. Isso me marcou também profundamente, eu que vivi aquilo como se fosse uma realidade, acreditando que aqueles 2 bonecos, o Joaquim e o Pedro, eram realmente verdadeiros. E foi um tempo bom, senhor. O trem aqui passava, era 2, tinha, a gente falava o misto era o noturno, era a linha de Passos, Águas Pé. E tinha o P, uns falavam P, outros falavam expresso, esse mais era o diurno, né? O meu pai foi chefe da estação ferroviária da antiga Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, na Fazenda Catitó. Outra coisa também que tinha, no trem tinha a primeira, a segunda classe, e tinha um buffet, né? O cara que era o dono, sempre a gente gostava muito de doce, chocolate, e eu naquela época, eu andava atrás de umas florzinhas, aquele doce, aquela flor suspiro. Eu trazia pro cara e ele dava aquele chocolate pra gente em troca das flores. Foi uma coisa que a gente não esquece, é marcante, né? E aí o trem, quando dava sinal para chegar aqui, antes de chegar aqui no açude, nesse açude que tem aqui, ele dava um apito bem, bem forte aqui, a gente sabia que ele já estava chegando. Aí nesse tempo a gente já tinha que estar lá na estação. Que ele passava, tinha um horário de 20 minutos, 1 hora mais ou menos, para os passageiros. Aí vinha bastante gente aqui das fazendas de fora para pegar o trem aqui para fazer as viagens, né? E eu lembro na Fazenda Catitó também que ali exportava café para Santos. As fazendas levavam esses caminhões de café até ao armazém da estação e cotidianamente saíam trens carregados de sacarias de café para Santos. E meu pai, na época, sendo chefe, ele comandava a estação inteira, telégrafo, escritório, os funcionários, que não eram muitos, mas eles eram capazes de executar todos os serviços. Essa estação aí era um exemplo de vida, cara. Será que o melhor do mundo? Aí tudo quanto é tipo de transporte, que às vezes vinha de fora, vinha no trem. Essa venda que nós estamos falando do Abrão aí, ó, era arroz, feijão, açúcar, vinha tudo vagão de trem, encostava lá na coisa, a turma descarregava. Esse tempo era rapaz, eu lembro direitinho. E a gente ia passear de trem, tinha um passageiro, passava 4 vezes por dia, passava um cedo, outro às 9, depois às 4, depois às 6. Então era isso aí, né? Transportava tudo de trem, passeava para Monte Santo, Guaxupé, Guaranela, tudo de trem. Vinha tudo por intermédio da Mogiana, porque naquele tempo caminhão era pouco, né? E as estradas eram muito ruins. Então aqui funcionava tudo à base da Mogiana. E era um movimento grande, porque essas fazendas todas centralizavam aqui no Catitó. No trem tinha a parte de segunda, a parte de primeira para viajar. A gente viajava sempre de Monte Santo, Guaranésia, Guaxupé. Tinha passagem que a gente comprava de ida e de volta, né? Que era verde e amarela. Geralmente nos horários de trem de passageiro, o povo da fazenda reunia nas tardes para contar casos e à noite contando casos de assombração e ficavam ali com o lampião ligado horas e horas, comentando. Catitó era uma verdadeira festa, uma verdadeira cidade, que até hoje me emociona de falar desse lugar tão bonito. Isso aí é uma coisa que eu não esqueço também. Mas o que me marca mesmo, mas é a famosa Mogiana, que felizmente acabou, né? Até eu viajei nele o último dia que ele parou de passar aqui. Eu vim de Monte Santo, que a gente estava na cidade de Monte Santo, e tivemos a notícia que não ia ter mais. Aí a gente veio nele à noite, embora para cá, e foi a última vez que ele parou de passar. E foi triste, porque era a condução que todos nós tínhamos, né, naquela época. Não tinha carro, não tinha nada.
Eu não sei por que eles acabaram com isso. Sou Adilson, nasci no Paraná. Do Paraná passei e vim para Onça. Em 82 mudei para Catitó. 81 mudei para Catitó. Trabalho na lavoura. Casei no Catitó. Criei minha filha no Catitó. Faz 25 anos que eu trabalho na área de fiscal, que é responsável do eito. E sempre no café. Café era demais. Inclusive vinha até café Da Santa Margarida. Santa Margarida vinha para cá, porque o terreno era muito grande, né? Tinha um esporpador que, inclusive, limpava o café. Esporpava e limpava também, né? O café aqui antigamente era o café Mundo Novo, café muito grande, tinha muita lavoura. E colhia bastante café, só que o transporte era de, que eu falei para você, era de carro, carroça, não tinha trator, não tinha nada. Mas dava muito café, e tinha muita gente que tinha, aqui devia ter umas 80 casas. O café na parte da minha vida é tudo, porque é uma coisa que eu conheci de criança, aonde eu aprendi a trabalhar, que foi a primeira coisa que eu fiz na vida, foi carpir café. Eu fui para a lavoura com 6, 7 anos de idade. Não tinha nem força de tocar enxada ainda, mas fui. As 3 fazendas agrícolas aqui, são todas produziam bastante café. A barra mesmo, a barra dividida uns 5 ou 6 catitó ou mais. Que a barra só de mata ela tinha 600 alqueires de chão. Aí depois vinha a Santa Margarida, que era um fazendão também. A gente capinava café, plantava o café, colhia e trabalhava o ano inteiro. A gente fazia 4 ou 5 capinas de café durante o ano. Depois a gente parava com a capina, já fazia a arruação do café para preparar a colheita. Aí, quando era no tempo da colheita, a gente é o que é hoje. Colhia, trazia aqui para o terreiro de café.
Aqui na frente da sede é o lavador, que sempre foi, toda a vida, né? Aí a gente lavava o café, secava no terreiro. A fazenda da Onça aí, até hoje produz um mundo de café. Floresta, Pedra Grande, fazenda Nossa Senhora Aparecida, Bebedouro. Esses lados que tudo. Aqui o forte era o café. E a gente tocava a vida da lavoura o tempo inteiro. O horário não tinha horário não, era pelo sol. Enquanto tinha sol, a gente estava na lavoura trabalhando. A maior parte tinha só charrete, né? Tinha seus porcos no mangueiro, tinha um cavalinho. Hoje não existe isso mais em fazenda. Aquele tempo não se via dinheiro, mas se via. Era a vontade para o cara plantar na fazenda. Ele plantava seu milho, plantava o arroz, plantava feijão. Eu trabalhei praticamente a minha vida quase toda na lavoura. Minha esposa faz 17 anos de trabalho no café também, ela sustenta para casa no café também. Tudo que gira em roda do catitó, em volta do catitó, é o café. Aqui foi onde começou tudo, que eu vim para cá com 14 anos, praticamente criança, né? Aí aqui eu conheci meu marido, apesar de eu ter casado nova, mas graças a Deus, faz 20 anos já que eu casei. O que eu mais gosto é de mexer com o café, mexer com o gado. E sou um administrador que respeito muito os meus empregados, que eu digo meus empregados, que eu quero dizer que pelo comando meu, mas eu respeito muito eles e gosto de ser respeitado. Gosto muito dos meus patrões porque respeito muito eles, mas eles me respeitam muito bem. Minha esposa está trabalhando no terreiro de café. Não tem, só tá ela de mulher ali. E ela tá ali ganhando o sustento dela, em volta do café. Que é a riqueza nossa, é o café. Não tem outra área aqui que não seja o café. Quando a gente já levanta, já toma o café do dia a dia, já pega a mochila, já põe nos ombros, já vai para a roça, chega lá, a ver se o café que tem que... Cada um já pega a sua rua ali, já vão apanhar o seu café, vão manter aquela delicadeza para não quebrar galho. Desde que você pegou a mudinha, você põe na terra, é um sonho que você tem que aquilo ali vai trazer fruto. E fruto bom. Vai depender muito de Deus, porque se Deus deu um bom tempo, é bom, a boa produção é boa. Agora, se o mau tempo não veio a produção, quer dizer que já ficou mais fraquíssimo um pouco. Chega na época da panha, se você ganha você tem um salário na época da panha, quando chega na época da panha, você quase não dobra, mas você ganha 30%, 40% em cima do seu salário que vem. Se for um ano bom, que o café estiver bom, mais o funcionário ganha. Entendeu? Porque o patrão não tem dó de pagar quando o café tá bom. E nem quando o café tá ruim também, inclusive esse ano o café tá ruim de preço, e nós estamos ganhando super bem. É 30% de cima, 40% do que o funcionário ganha. O pessoal que trabalha comigo também tem amor pelo serviço, porque nós hoje temos que ter amor no trabalho. Eu e meu marido, eu tiro o sustento da família, eu consigo estudar minha filha através do café, através do café eu consigo pagar um bom estudo para minha filha, que ela faz faculdade. Eu tenho casa na cidade, eu tenho meu carro de eu andar, tenho tudo. Então, isso é a minha vida de melhor que eu tive. Isso é a minha vida que eu estou. Minha filha também teve uma vida boa aqui também, que teve dança, teatro, essas coisas para ela, ajudou muito, né, na desenvoltura dela, né. E eles fizeram um concurso aqui, né, da gente ler livro o ano todo, que aí quem lesse o livro, fizesse as provas do que leu dos livros, aí eles davam viagem para nós, né. Aí nós eu fui. A primeira vez fui para Santos, a gente ficou uma semana lá. Depois, de novo, nós fomos para Belo Horizonte, foi visitar as cidades históricas para lá. O Dr. Júlio também passa para a gente umas partes muito interessantes que ele sabe que é a economia e ele já diz para mim que nós temos que mecanizar. Então, estamos tentando e vamos mecanizar. Eu acredito que o nosso café é um dos melhores cafés da região. É um dos melhores, eu acredito. Porque nós temos uma atitude muito boa, de que é os 700 no nível do mar, nós tem lá em cima, nós tem Cerradão, que é o café de Cerrado. A nossa vida foi tudo aqui na Fazenda Catitó. Tudo que nós fizemos foi aqui mesmo, desde a infância até nessa idade que eu tô. Meu sonho era ver, minha filha estudando, porque desde de pequena eu e meu marido sempre teve sonho assim, por isso a gente optou ter saído para dar
o estudo, né, faculdade, essas coisas, e isso a gente está conseguindo graças à fazenda, né? O café é tudo, é uma coisa muito importante. Até eu falo hoje para o Dr. Júlio que fazenda sem café não é fazenda, porque é uma parte muito bonita da fazenda, a lavoura de café. Café, pra te falar a verdade, pra ter igual uma criança. Você tem que tratar dele de bebê até ficar adulto e velho e assim por diante. Limpa o pano, tira a folha, aí bana o café. E depois do café tá ensacado, já põe na carreta ou no caminhão que seja, já vai pro terreiro. Lá vai ser lavado. E depois desse lavado, já espalha ele no terreiro para ele secar. E depois ele vai mexendo ele até ele dar o ponto da seca. Se é 14 graus, ou 15 que seja a graduação dele, porque primeiro não existia essas maquininhas para pesar o produto. Agora hoje tem as maquininhas. Agora a gente que já é velho, experiente, já está aí, não precisa nada disso. Pode secar até 1 milhão de sacos de café, não precisa de maquininha para pesar, porque a gente já tem o ditado afiguramento no grão do café e na posição do café. Aí depois do café tá seco, já vai para a tulha, já vai para a máquina beneficiar, ali já vai passar por para processamento que até da máquina que a gente já entende um pouco também pelo movimento que a gente já fez. Pra trazer riquezas pras bandas de cá. Escureceu, foi possível vê-lo depois de plantar. Raiou o dia pro nego poder garimpar. Amanheceu, o pé carregado vou esvaziar. Hoje o ouro que existia aqui nessas Minas Gerais já não é reluzente, não brilha nem dourado é mais. Tem a luta, labuta, conduta do povo do axé café. Os imigrantes que vieram para cá contribuíram, ajudaram a plantar. A economia começou a alavancar, graças ao fruto esperança. Bebida, bebida. Torrada moída, fervida, querida demais. Não deixa dormir, abre o olho, desperta o rapaz. Com a mugiana carregando no leva e traz. Miséria nunca mais. Os imigrantes que vieram para cá
contribuíram, ajudaram a plantar. A economia começou a alavancar, graças ao fruto, esperança, bebida, bebida. Torrada moída, bebida querida demais. Não deixa dormir, abre o olho, desperta o rapaz. Com a mogiana carregando, não leva e traz. Miséria nunca mais. Então, eu sou Maria José Neves Falbo, filha de Alfredo Ferreira Neves e Terezinha Prado. No ano de 1964, nós mudamos para a Fazenda Catitó, onde a minha mãe foi ser professora. Está em Monte Santo agora, mas ela era de lá e passou a vir morar aqui e lecionava para nós aqui na fazenda, na Colônia do Sapo, que eles chamavam, né? A minha mãe era leiga e, embora muito esforçada, uma professora muito dedicada, e até hoje é querida pelas pessoas que lembram dela lá no Catitó. Naquela época nós trabalhava meio período e estudava na parte da tarde. Os conteúdos ministrados, as crianças aprendiam muito e valorizavam o professor. Então, tanto é que a minha mãe recebe visita, né? Está com 85 anos e até hoje recebe visita dos alunos dela lá da Fazenda Catitó. Tinha uma professora de Monte Santo que chamava Dona Odete. Eu fui aluno dela nessa escola, é uma escola até muito bonita na época, tinha porão, tinha água potável para as crianças, tinha lanche que o fazendeiro mandava. Nós temos muitos valores que nós aprendemos lá, sobre a ética, sobre o respeito, valorizar a vida, valorizar a família. Nós somos assim, todos unidos, os irmãos, e valorizar a mesma natureza, o respeito com os mais velhos. Na escola Catitó havia cerca de 80 alunos, tudo numa mesma classe. E a professora era muito competente, a Dona Odete, ela conseguia alfabetizar do 1º ao 4º ano e dava um pouco de trabalho e existia aula no período da manhã e no período da tarde. Na classe, não tinha exatamente um 1º ano, um 2º, era do 1º ao 4º ano, uma professora só lecionando para todo mundo. E quando eu ia para essa escola, eu passava por dentro de uma floresta e eu tinha contato com vários tipos de pássaros, animais silvestres, passava sobre um riacho, em cima de uma pinguela. E lembro muito da nossa vida lá, da cultura do pessoal, das festas juninas tradicionais que tinha lá, os terços de São Pedro, de São João, Santo Antônio. Mas esse negócio da infância da igreja era uma beleza, para molecada, missa, festa, fazia barraquinha para tudo quanto é lugar ali. Era uma beleza mesmo. Eu lembro também do pessoal da fazenda rezar na quaresma para as almas. Eles saíam enrolados em lençóis brancos, rezando, e aquilo causava até medo na gente, porque a gente era criança e eu ficava escondido debaixo dos cobertores. A minha mãe colocava um prato de bolinho para eles, eles passavam orando, rezando, iam cantando aquelas músicas emocionantes e até tristes, por sinal. E hoje a gente já nem vê mais isto, né? E nós aprendemos muito assim, dessa a fé religiosa lá também, com o pessoal lá no Catitó. A dona Mirtz, a esposa do Sr. Abrão Fará, ela era muito católica, muito religiosa, e quase todos os meses ela pedia para o meu pai, que era o chefe da estação, autorizar um saguão que tinha na estação para um padre de Guaxupé celebrar uma missa para o pessoal da fazenda. E ali o pátio da estação ficava super lotado de colonos, aquelas pessoas simples, rezando com aquela fé. E eu lembro também que o pessoal de Catitó era muito simples, embora muito inteligente na parte rural. Eu lembro, uma coisa que marcou muito foi quando eles olhavam para a lua cheia, e ficavam vendo o cavalo de São Jorge com a espada. E eles acreditavam realmente que aquilo era o São Jorge. Lá no Catitó sempre passava ciganos para
ficar alojados lá, né? Armar suas barracas lá. E a cultura do cigano também a gente envolvia assim com eles, porque eles chegavam, trocava tacho, trocava panelas com as pessoas, em troca de galinha, de ovos, de porco. E eles faziam danças e convidavam a gente para assistir, umas danças muito bonitas, as roupas das ciganas muito bonitas, os ciganos sempre eles tinham muito ouro. Então era muito fascinante ver o cigano bem vestido, com ouro, né? E uma coisa que marcou bastante na Fazenda Catitó foi que, devido ao pessoal que morava nas colônias serem colonos mesmo, de verdade, pessoas simples, até analfabetas, em muitas vezes, dentro da casa deles prevalecia um asseio total. Não havia piso, não havia cimentado nas casas, mas era limpo demais o chão, as panelas eram areadas com areia do próprio córrego, e as mulheres vestiam aquelas roupas simples, feitas de saco de açúcar. Como todo lugar que tem escuridão, né? Sempre, porque lá era escuro, roça, sempre escuro. Tinha muitas histórias de fantasma também. Então, a gente não entende, por exemplo, se naquela época as pessoas tinham muito medo mesmo, ou se ainda tem até hoje. Mas eles falavam que lá tinha um senhor que aparecia lá, que vivia debaixo de uma máquina de café, e que eles falavam que era até um corpo seco, que crescia o cabelo, que crescia a unha, e que tinha que ir lá cortar. A parte religiosa também, das crenças, né? Lá no Catitó tinha um centro espírita do senhor Chico Leandro, da família dele, e que a gente aprendeu a conhecer a religião espírita. Hoje eu tenho um irmão que ele é espírita, ele aprendeu desde pequenininho lá. E os benzedores lá que tinha também, que a gente acreditava e acredita, né? E eles benziam as crianças, e até hoje todo mundo tem o maior respeito pelas benzedeiras. E tinha a Dona Sunta, a Saimília, né? Tinha as parteiras, a Dona Conceição. Então, quando uma ficava grávida, mesmo a minha mãe, já combinava tudo certinho, igual se fosse um médico. Quando que ia ter o neném, o que ia precisar, como que ia ser. A pessoa já ia, já pousava na casa, já ficava esperando o dia de nascer o neném. Na Fazenda Catitó, ela era autossuficiente em energia elétrica. A energia era gerada na própria fazenda, através de um córrego límpido e transparente que percorria toda a fazenda. E essa energia não era assim uma energia forte, uma energia como hoje, mas ela mantia geladeira, rádio. A luz melhorava quando desligava a venda. A luz aumentava um pouquinho, era um tomatinho. Então desligava a venda, então nós falava, a venda fechou. Meu pai já vem vindo. Aí ele saía da venda, ele tinha um lampião. Aquele lampião a querosene, né? Justamente. De lá você via que não tinha árvore, não tinha nada, era tudo gramado. Aí você via aquela lanterninha que vinha vindo de longe. Então a luz aumentava, quer dizer, fechou a venda, eles punham muita luz, puxava luz forte, puxava mais. Que a força era fraca, era dino. Então, próximo à fazenda, existia um tipo de um salão onde havia bailes, e o pessoal reunia, sanfoneiro, e fazia aqueles bailes que varavam as noites de sábado e as madrugadas. E Catitó foi uma cidade, praticamente, na minha opinião. Catitó, para mim, não sai da minha cuca, né? Sobre a Fazenda Catitó, eu até que tenho que elogiar muito aquela fazenda, porque ela ainda continua preservada. A estação de trem continua praticamente preservada também, ao contrário de outras estações que estão em ruínas, que aquilo ali não é simplesmente uma fazenda, é um palco histórico de muitas vidas que carregam na memória uma lembrança inapagável.
pretende fazer nenhuma revolução, não se pretende nada disso aqui, nenhuma novidade aqui. Já existem fazendas que estão lá adiante, talvez, fazendo coisas muito mais técnicas, muito mais sociais. Não é isso. A ideia não é de fazer nenhuma novidade. A ideia é de fazer aqui um centro agradável e que seja rentável, sem ter nenhuma pretensão maior ou menor. Se vocês passarem para os jardins, vai ter uma série de coisas. Alguém escreveu num blog qualquer coisa, extravagâncias mineiras. Não são coisas criativas que se pretende ser artística, para os que acharem artística. Como toda arte, uns amam, outros detestam, não é? Mas então, isso foi feito com essa ideia, não de causar admiração, não de imitar coisa nenhuma, ainda que existem centenas de milhares de lugares onde existem reaproveitamento de materiais, reciclagem de materiais e coisas de arte com sucata, tudo isso. A ideia foi usar esse mesmo processo em desenvolver a criatividade. Então, essas esculturas que estão aqui, por exemplo, estão para os jardins, são esculturas feitas pelos trabalhadores da fazenda. Me perguntaram mecânicos, eram mestres de obra. Olha, eu não sei, tem os mais variados possíveis. Né? Tem pintura feita aí por motorista, tem escultura feita por tratorista, tem, enfim, é um homem criando e fazendo. É só isso, que não tem nada não tem nenhuma obrigação, nenhuma especialidade, nenhum treinamento, nada. Olha, faz e pronto. E depois eu comecei a notar o seguinte, começar a montar alguma coisa esquisita, pegar uma peça e olhar o pessoal, e se eu via alguém bater a cabeça, não, pega aquela outra, sabe? E começou assim. Não, por que não pega a rodinha menor, por que não pega a rodinha maior, por que não pega a dentada? E eu disse, então foi o seguinte, vou marcar os locais que eu quero, botar essas esculturas. A minha ideia é o seguinte, é mais ou menos assim, bota aqui, ali, mais ou menos assim. Queria pintar mais ou menos essas cores aí. E fui embora outra vez. E uns meses, dois meses depois, o jardim estava pronto. E aí, então, eu resolvi aproveitar isso para começar a dizer, preciso de soldador. Quem quer fazer curso de soldador? Quem vai fazer curso de soldador vai ser tratorista com curso de solda. Você vai ganhar mais tanto. Entendeu? Então, nós fizemos uma lista, vamos dizer assim, porque ficar só na conversa não interessa. Então, veio uma lista de o homem que faz alguma coisa a mais. Quer dizer, o homem da enxada, que é capaz de fazer uma enxada diferente, ou fazer uma enxada com 2 cabos, um cabo com 2 enxadas, entendeu? Ele ganha mais, porque sabe fazer isso, entendeu? Então, essa parte cultural, que não é só querer fazer uma coisa cultural, é fazer uma coisa cultural no sentido amplo, não no sentido cultural artístico, mas de elevação do homem mesmo, questão de qualidade, certificação da fazenda, estamos tratando da certificação da fazenda, logo mais o café será certificado, etc. A ideia é sempre uma progressão que tem como base a arte. Fazer um homem da enxada cantar num coro é uma vitória assim fantástica. É uma coisa fantástica. Mas eu gostaria que esse homem, entendeu, dissesse o seguinte, poxa, eu estou cantando no coro, mas eu estou ganhando mais por isso. Não por cantar no coro, mas, sabe, eu melhorei alguma coisa. Olha, eu fiz aquele curso que não quis fazer antes. Eu quero que o pessoal do escritório do Catitó, entendeu, tenha a oportunidade de querer sair e trabalhar fora. Não trabalhar na cidade, não é isso. Não no centro. Não ir para São Paulo, ir para Belo Horizonte, para o Rio de Janeiro. Mas trabalhar, por exemplo, no Guaxupé, trabalhar em Guarané, sei lá. Então, eu não quero trabalhar mais em fazenda. Mas não se a fazenda como assim, o último recurso, quer dizer, eu não tenho dinheiro, eu tenho que ir na fazenda, eu preciso sair da fazenda. Porque o filho sai, então, por que o pai não pode sair também? Mas se eu tiver aqui um lugar que ele ganhe tanto bem na cidade e possa progredir, eu prefiro esse lugar aqui. Bom, utopia, tá bom, mas utopia não é desde o Morrow, que há tantos anos ele fez isso, utopia existe, mas como tornar essa utopia permanente, é minha ideia de fazer a parte econômica, de produtividade, poder manter essa utopia, entendeu? Eu só posso manter com o pessoal daqui. Quer dizer, posso com esse pessoal daqui? Não. Prefiro fazer com o pessoal daqui. Se puder, fazer com o pessoal daqui. O que me interessa é isso. É o espírito da terra, é isso aqui.
Quem sabe a gente consegue juntar mais gente, quem sabe juntar outras fazendas, as pessoas que têm situações semelhantes à minha, não as que estão lá em cima, que é outra coisa, não sou assim, não é? Mas que queiram fazer isso, juntar com café regional, com a marca café regional, sei lá, não sei, isso aí tem o desdobramento que tiver, não sei, não sou eu que vou fazer esse desdobramento, mas preparar a gente para isso, de alguma maneira. Se for não me interessa a proporção, não for uma proporção razoável que dê para plantar café, quer dizer, eu não quero terra. Não tem interesse aqui no Cató é ter terra. O interesse é ter lugar de produzir. Agora, você não consegue ter 100% de terra produtiva para café, você sempre tem proporções grandes, tá certo? E eu não vejo outra coisa para plantar aqui, a não ser plantar boi. O Cató não pretende fazer mais nada, quer dizer, eu não pretendo. O Cató vai saber no futuro e vai fazer. Não é? Não ser ter café do melhor possível, o mais rentável possível, e ter gado de corte. A Fazenda Catitó na minha vida é tudo, porque eu nasci, me criei na fazenda, né? Então é uma coisa que eu venho da minha infância, da minha vida de crescimento, tudo que eu tenho hoje eu devo à Fazenda do Catitó, devo o meu patrão, que é o Dr. Júlio. Esse Catitózinho não sai do... É minha infância, não esqueço, nunca, não tem jeito de esquecer, isso não esquece. Só não cresceu daqueles que não tem juízo, que não pensou, que não deu valor. Mas eu dou graças a Deus, tudo que eu fazer, que eu tenho, alguma coisa que eu tenho, é tudo da Fazenda Catitó. Nem eu, nem meu marido, se Deus quiser, enquanto a gente puder, vai ficar aqui. Daqui é um paraíso para viver. O que eu quero dizer é que eu gosto do que eu faço. E sou feliz do que faço e sou satisfeito com o que Deus me deu, porque eu dentro do Catitó, eu construí minha vida. Peço a eles que cuidem dessa fazenda, que preservem a estação, porque ela não é simplesmente uma estação, ela é um palco histórico da vida da gente.
O Júlio Gabriel é um cara muito fácil, muito simples. É um cara que vive sonhando, um sonhador. Só que eu tenho feito meu sonho tornar realidade. Eu acho que esse é um deles que vai ser uma realidade. Se eu não conseguir fazer realidade, alguém vai fazer.